Hoje tem jogo no Maracanã contra o Sport às 9 da noite. O Sport TV transmite ao vivo. Ana Flávia Nunes está na Gávea e traz todos os detalhes do Flamengo, que está de olho na liderança do Brasileirão. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. O Flamengo vai enfrentar o Sport hoje à noite no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser o reencontro da equipe com a torcida depois da classificação para a final da Conmebol Libertadores. Então a expectativa é de muita festa hoje no Maracanã. O jogo vai ser às 9 horas da noite e o estádio deve receber um público de mais de 60 mil pessoas. O Flamengo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro com 61 pontos, um ponto atrás do líder Palmeiras. Então vencer o Sport hoje, Sport que é o lanterna do Brasileirão, vai ser muito importante para o Flamengo se manter vivo nessa briga pelo título e quem sabe até reassumir a liderança dependendo do resultado da rodada. Depois do jogo difícil de quarta-feira pela Libertadores, o técnico Felipe Luiz já adiantou que deve mexer na equipe, deve poupar alguns jogadores, como por exemplo, Léo Ortiz, Alexandro, Jorginho. Esses são alguns nomes que nem devem ser relacionados para essa partida de hoje. E a gente lembra que os atacantes Pedro e Everton Cebolinha estão no departamento médico. Então o provável Flamengo que deve ser escalado pelo Felipe Luiz hoje tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e também o Plata. Esse então é o provável Flamengo que deve entrar em campo hoje contra o Sport para reencontrar as vitórias no Campeonato Brasileiro, já que na última rodada do Brasileirão o Flamengo perdeu para o Fortaleza, então precisa se recuperar para, como eu disse, ficar vivo aí na briga por mais um título, nessa disputa com o Palmeiras também, que vai ser o adversário na final da Libertadores. É isso, amigos. Abraço para vocês. Perfeito, Aninha. Muita memória, dessa última alegria do torcedor rubro-negro que foi se classificar para mais uma final de Libertadores. Tem o mesmo palco de 19, uma vez que vai ser disputada em Lima, mas tem o mesmo adversário de 20. Em 19 o Flamengo foi campeão contra o River, mas em 20 perdeu para o próprio Palmeiras. A euforia tá lá em cima, a expectativa tá muito alta. Só que na partida contra o Fortaleza, o Felipe Luiz poupou ali e não deu muito certo não, Isso pode mudar? Será que não vai ser em Lima ou você acha que é difícil? O presidente da CBF falou sobre isso ontem. Olha, Fernandinha, eu sou um cara extremamente curioso e, obviamente, eu fico perguntando às pessoas da Conmebol sobre isso. Eles garantem que a final vai ser em Lima. O que pode acontecer para que o local seja alterado? O que aconteceu em 2019? E aí um caos no local. Um caos total, e aí não tem como você garantir a segurança nem dos clubes, muito menos dos torcedores que marcarão presença para poder assistir esse grande duelo. Mas assim, a Conmebol já trabalha com a final em Lima, inclusive vai assumir o estádio, porque eles assumem o estádio um período antes para poder preparar gramado, arquibancada. Então assim, a Conmebol trabalha para isso. Eu não posso ser leviano, chegar aqui na frente das câmeras e garantir que será em Lima, porque a situação lá pode piorar, a situação política. Inclusive já foi pior, agora vem melhorando aí nos últimos dias. O que eu prefiro? Como rubro-negro. Olha, eu vou ser sincero, Fernandinho, eu sou totalmente contra mudar algo que já foi combinado, a não ser que de fato você não consiga garantir a segurança do público. Se isso aí já foi avisado, inclusive muita gente já se programou, já alugou hotel, já comprou passagem, não faz sentido você mudar só porque são dois clubes brasileiros, então vamos trazer para o Brasil. Eu não acho isso correto. Eu não gosto de ficar mudando algo que já havia sido combinado, repito, a não ser que não tenha segurança para o público, para os jogadores também, obviamente. E o Samir Chaldi, que é o presidente da CBF, ele esteve ontem no jogo entre Palmeiras e LDU e ele foi questionado sobre a situação política no Peru e respondeu sobre a possibilidade da final da Libertadores ser transferida para o Brasil, já que a final vai ser brasileira. Vamos escutar ele e na volta eu quero também a opinião do Pedrosa. Rodou. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil, isso se os clubes tiverem interesse. A CBF, se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que é a competição organizada pela Conmebol, então é ela que define. E aí, Pedrosa, você acha ruim mudar? São dois brasileiros. É o que eu falei, cara. Seria muito legal ter a final do Brasil? Seria muito legal. Como Ótimo. foi Palmeiras e Santos no Maracanã. Exato, seria muito legal. Não no Maracanã, porque aí não ia ser campo neutro, mas em algum outro estádio que os dois pudessem frequentar. Mas eu acho que você tem torcedores que compraram lá quando saiu a notícia de Lima. Às vezes o cara faz o seguinte,
é na semana do dia 29. Eu vou comprar aqui a passagem, vou comprar o hotel, vou reservar. Se o meu time for para a final, ótimo, estarei na final. Se não for, eu vou aproveitar aqui o momento da minha viagem, mas ele se programa para aquilo. Aí o cara gasta dinheiro. Aí do nada, faltando um mês, vai mudar tudo? É justo com esse cara que conseguiu se planejar para poder estar lá? Eu acho que não é justo, causaria um transtorno muito grande. A cidade de Lima é uma cidade muito bonita, uma cidade muito que tem essa recepção muito grande para os turistas. Um estádio com 80 mil lugares aí disponíveis. Tenho certeza que o Flamengo e o Palmeiras vão lotar esse estádio. Então, assim, eu acho que nesse momento não faz sentido você mudar. E aí você também pensa, como você falou, né, Pedrosa, o transtorno das pessoas que já compraram. Ia ser muito mais interessante e muito mais possível. E aí eu falo que a final única, ela é uma elitização do futebol, Sim. né? Você começa a deixar só acompanhar a final quem tem condição de ir até lá, né? Afinal, quando tinha um jogo em cada local, e a população do time que morava ali no entorno do seu estádio, que é a sua casa. Então é uma elitização do futebol, mas ela já aconteceu, já está acontecendo e já tem um tempo que isso acontece. Mas quem já comprou não tem nada a ver com isso. Realmente é um transtorno para todo mundo, inclusive para a galera do Peru, que tem os hotéis, que estão esperando que tenha aquele volume de gente, porque é muita gente transitando na cidade, movimentando o comércio, envolve o patrocinador, né? Também. Tudo. Não é só o público que já se programou, não é só os clubes que vão participar da final, envolve o local, como você acabou de mencionar, patrocinadores, investidores que pensaram na situação, enfim, eu não acho extremamente legal, eu acho injusto, inclusive, fazer isso, mas, claro, tem que ter segurança. Se o país, se o governo não garantir a segurança das pessoas que vão marcar presença lá, porque são várias pessoas que vão sair dos seus respectivos países, provavelmente tem brasileiro que mora na Argentina que vai para lá também, não é só aqui os brasileiros que sairão do Brasil. Enfim, eu sou contra mudar. E a final entre Palmeiras e Flamengo terá nomes repetidos daquela final. Essa final aqui, gente, já aconteceu em 2021. Pelo lado do Flamengo, é o Arrascaeta, o Michael, que não tem sido relacionado, mas está no elenco, o Bruno Henrique, o Pedro e o Felipe Luiz. Na época, o Felipe Luiz era jogador do Flamengo. Do lado do Palmeiras, Abel Ferreira, o Everton, que está se recuperando de lesão, ainda não sabe se vai poder jogar, Gustavo Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e Andrés Pereira, que estava em 2021 no Flamengo. Achou algum erro aí, Pedrosa, na sua careca de HD? Não, é porque o Michel, se eu não me engano, estava relacionado para esse jogo agora. Ele estava no banco. Ele foi relacionado. Ele ficou no banco. Ele ficou Apesar de ser mas eu acho que a questão foi, ele não estava sendo tão não é muito usado, utilizado, né? exato. Mas é porque as pessoas às vezes até esquecem que ele tá no Flamengo, né? Mas ele tá, pra quem não acompanha o Flamengo no dia a dia, né? Muita gente queria, inclusive, que ele fosse titular naquela final. Não, naquela... Ah, é verdade. O Michael, em 2021, foi o melhor jogador do Flamengo. Inclusive o Renato Gaúcho não começa com ele, o que gerou muita crítica na ocasião. Porque de fato ele foi o melhor jogador do Flamengo na temporada. Melhor jogador do Flamengo com o técnico Renato Gaúcho. Tanto é que logo depois ele foi vendido por cifras milionárias lá para o mundo árabe. Porque ele era um baita jogador na ocasião, longe de ser o Michael atual. Mas o assunto mesmo, Lucas Pedrosa, é o Andrés Pereira. Claro. E como é que o destino faz as coisas acontecerem? Para quem não lembra, o Andrés em 2021 era jogador do Flamengo, e aí ele escorrega numa bola e sai o gol do Daverson, e assim o Palmeiras é campeão. Ele era o melhor jogador em campo. Ele jogando muito bem. Ele é um ótimo jogador de seleção, até brasileira, né, que ele tem 2 nacionalidades. E aí ele foi embora, foi jogar lá fora, a torcida ficou boa parte da torcida com o ranço dele, o Pedrosa, aquela imagem. Eu vou sair em defesa, Fernandinha. Você não? Eu vou sair em defesa. Fala. Eu vou ser muito sincero em relação ao Andrés Pereira. Embora ele tenha dito recentemente que, entre aspas, foi maltratado, muito pelo contrário. Após esse lance aí, que pra mim é o pior lance da história do Flamengo, é o maior erro da história do Flamengo, sem sombra de dúvidas, é uma final de Libertadores da América. 2 dias depois ele foi abraçado por membros da torcida organizada dentro do Ninho do Urubu, e eu lembro como se fosse hoje isso. Algo que gerou muita revolta em alguns rubro-negros. Como é que você abraça um torcedor? Ele foi abraçado pelo torcedor do Flamengo. Inclusive, depois que ele saiu, ele continuou dando entrevista dizendo que um dia queria voltar para jogar no Flamengo.
E hoje em dia, ele trata a situação como se ele tivesse sido muito maltratado, escorraçado. Muito pelo contrário. O Andrés Pereira foi abraçado por grande parte da torcida do Flamengo e aquela pequena parte que não queria o Andrés Pereira mais no Flamengo ficava revoltada com essa torcida que abraçava o Andrés Pereira. Era aquela coisa, aquela dupla opinião. É uma galera que gosta muito de um, abraça e o outro... Ah, mas eu tenho ranço. Isso é super natural, né? É porque mas a forma como ele fala, parece que ele saiu daqui escorraçado. Não. E ele só saiu porque a diretoria, na ocasião, não cumpriu a palavra. Tanto é que virou na cara dele e disse, a gente vai te comprar. E ele comprou residência, que ele esperava ficar. Então não adianta ele chegar com um discurso agora de que, eu saí escorraçado do Flamengo. Não saiu, não. Não saiu. Mas aí, agora, o que os deuses do futebol escolheram? Ô, Lucas Pedrosa, no último confronto, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, brigando pela liderança, ele escorregou batendo uma falta. Sim. A galera comemorou como se fosse um gol lá no Maracanã. E agora ele está aqui encontrando o Flamengo no Palmeiras. Que loucura, Pedrosa. Loucura, cara. Loucura e você pensar Jogou muito ontem, hein? Exato, jogou muito, muita qualidade, é um excelente jogador, mas você pensar que no início do ano o Palmeiras tentou, ia pagar uma pila por ele, não conseguiu. No meio do ano pagou praticamente metade do preço. E agora ele tá aqui. E agora ele também vai enfrentar o Flamengo nessa final. Igual você ir na feira depois das 13. É isso aí. É a mesma frutinha, só que ela tá um pouquinho mais barata. Tá mais barata. Exato. Cara, eu acho que vai ter que ser um jogo muito mais mental pra ele do que técnico. É verdade. Porque tecnicamente, o Andrés Pereira é um dos melhores meias do Brasil. É um cara de alto calibre que estava até agora na Premier League. Agora, psicologicamente, cara, assim como ele sentiu o jogo no Maracanã. Eu também acho. Ele sentiu o jogo no Maracanã. Ele sentiu a galera vaiando ele sentiu tudo que envolvia aquela partida. Mas em Lima, no Peru, vai ter a torcida do Palmeiras. Aí pode tranquilizar um pouco mais. Eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito ansioso pra esse jogo. Vai ser uma super final, hein? Porque assim, o Flamengo e o Palmeiras chegam em 2025... com times mais consistentes e melhores do que chegaram naquela final. Até com a casca da própria competição, né? E disputando o Campeonato Brasileiro. Coisa que naquela ocasião também não existia. Eu arrisco a dizer assim, é porque eu não assisti todas as finais da Libertadores. Mas essa final aí, com certeza, na história da competição, é top 3 fácil. Em todos os sentidos. Vamos lá. Vamos esperar chegar o jogo, porque às vezes chegar na hora também fica aquele jogo Não, eu não tô dizendo que vai ser um jogão. Eu tô falando assim... A expectativa. Exatamente. Em todos os sentidos. Olha tudo que está sendo envolvido. Boca e River, Vamos lá. Eu só vou lembrar aqui. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente do Flamengo, BAP, eles não se falam. Recentemente teve uma reunião da Conmebol entre os semifinalistas, eles nem sequer apertaram a mão. É um criticando o outro publicamente. Tem a situação envolvendo Andrés Pereira. De acordo com informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo prepara uma grande movimentação no mercado da bola visando a temporada de 2026. E um dos nomes que passou a ganhar força nos bastidores é o do atacante Roger Guedes. A diretoria rubro-negra entende que o elenco precisa de um jogador capaz de atuar como centroavante, oferecendo sombra a Pedro, mas que também tenha a versatilidade necessária para jogar em outras funções do ataque, podendo inclusive atuar ao lado do camisa 9 em determinadas formações. A ideia do clube é reforçar o setor ofensivo com um atleta decisivo, experiente e com características que se encaixem no estilo de jogo ofensivo que o Flamengo pretende retomar sob o comando de Felipe Luiz, que já aprovou a possível chegada do jogador. Roger Guedes é visto internamente como um nome que agregaria muito ao elenco, tanto pela capacidade técnica quanto pela mentalidade competitiva. Além disso, o atacante mantém um ótimo nível físico e segue em alta, o que o torna uma opção atrativa para o Flamengo neste momento de reformulação. Segundo apurado, o clube carioca avalia oferecer um contrato de 2 anos ao jogador, com possibilidade de extensão conforme desempenho e metas atingidas. Por outro lado, Roger Guedes também vê com bons olhos a chance de retornar ao futebol brasileiro e defender o Flamengo, um clube que, segundo pessoas próximas, sempre o encantou pela força da torcida e pela atmosfera do Maracanã. O jogador enxerga no retorno ao Brasil uma oportunidade de ganhar visibilidade e, quem sabe, voltar a ser lembrado por Dorival Júnior nas futuras convocações da seleção brasileira, sonhando até com uma vaga na próxima Copa do Mundo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Roger Guedes será um bom reforço?
Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.